Você já parou para pensar que as cenas assustadoras dos filmes de terror talvez não sejam tão aterrorizantes quanto as histórias que são contadas por trás dos bastidores de cada um deles? Pois é, hoje vamos invadir as gravações de alguns dos clássicos do terror e descobrir o que realmente aconteceu de verdade. Então prepare a pipoca, porque hoje a sessão é baseada em fatos reais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tico TV. Eu sou o Tico e, como eu disse, hoje vamos falar sobre os clássicos do terror. Na verdade, o que aconteceu durante as gravações deles, desde vozes sendo escutadas até tragédias gravíssimas. Mas antes, quero deixar um recado para vocês. Dia 18 de agosto, tá? Vamos ter a estreia da série Além das Lendas aqui no canal. Uma série onde eu vou contar lendas urbanas em 5 episódios. E um detalhe importante, os 5 episódios são seguidos, então vamos ter vídeo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, um atrás do outro. Então já ativa o sininho para não perder, dia 18 de agosto, ok? Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje que tá bem legal. Para começar, vamos falar sobre um dos maiores clássicos dos filmes de terror, talvez o maior filme de terror já gravado em todos os tempos, O Exorcista, que foi lançado em 1973. Ele não é só um clássico do cinema, ele também carrega uma fama bem bizarra nos seus bastidores. Para começar, vamos falar de um incêndio misterioso que aconteceu dentro das gravações e que queimou quase o set inteiro de filmagem, mas só um lugar restou intacto: o quarto da personagem Regan, a personagem principal do filme, e era o quarto onde era gravado uma das cenas mais impactantes de todos os tempos. Além disso, 9 pessoas envolvidas na produção faleceram de formas diferentes, mas o que todas tinham em comum é que esses casos aconteceram durante ou logo após o final das gravações do filme. A atriz Ellen Burstyn sofreu uma queda grave, e uma das cenas do filme onde ela dá um grito bem assustador é um grito real de dor. Muitas coisas já aconteceram nessas filmagens. Produtores, diretores, atores e atrizes sempre relataram algumas coisas, como falhas repentinas na câmera que voltavam de novo sem explicação nenhuma, vozes que eram ouvidas, passos e muita coisa bizarra. E uma dessas coisas bizarras também é que um padre real precisou ser chamado para batizar e abençoar o set de filmagem, coisa que é bem rara nesse tipo de produção, já que filmes de terror, né, sempre chamam coisas ruins. Esse daí um padre precisou ir lá pessoalmente para abençoar todo mundo. Bizarro, né? Agora vamos falar sobre uma franquia queridinha dos amantes de terror: Invocação do Mal. Pois é, esse filme que é baseado nos arquivos de investigação de Ed e Lorraine Warren também carrega algumas marcas pesadas e bizarras durante suas gravações. Por exemplo, nas gravações do primeiro filme, a atriz Vera Farmiga relatou que em sua casa algumas coisas estranhas haviam acontecendo, como, por exemplo, barulhos e passos à noite e também arranhões na tela de seu computador. Já no set de filmagens, alguns membros das equipes sentiam constantemente quedas bruscas de temperatura, além de câmeras que falhavam do nada e depois voltavam, barulhos estranhos. Os cães que eram usados em algumas cenas do filme, eles se recusavam em entrar em alguns lugares dali do set. Algumas cenas foram mudadas de lugares por causa de acontecimentos que deixaram as pessoas um pouco com medo. E para piorar, uma das cruzes que ficavam penduradas na parede de uma das cenas caía diretamente, mesmo estando bem firmemente presa. Ai, só de falar de Invocação do Mal eu já fico todo arrepiado. É um dos filmes que eu tenho mais medo, sabe? Agora vamos falar da trilogia de Poltergeist. Trilogia essa que começou em 1982 e que tem uma das histórias mais trágicas dentro dos bastidores. Para começar, durante o primeiro filme, em uma cena, a atriz JoBeth Williams teve que entrar em uma piscina cheia de esqueletos. O plot twist? Os esqueletos eram reais, eram ossos humanos de verdade, e foram enviados por um laboratório. Isso porque na época era mais fácil conseguir ossos reais do que réplicas perfeitas. Esqueletos reais. Vocês me escutaram? Entrar na piscina com esqueletos reais.
E não para por aí. Logo após as gravações, 2 atrizes infelizmente faleceram. Uma sofreu violência doméstica e a outra, aos 12 anos, sofreu complicações médicas. E aí surgiu a lenda de que as gravações da trilogia eram amaldiçoadas, coisa que muitos fãs acreditam até hoje. Eu ainda tô chocado com os ossos reais, tá bom? Você lembra lá do começo do vídeo quando eu falei do exorcista, quando um padre foi chamado para abençoar? Eu falei que isso raramente acontecia, só em casos graves durante as gravações de filmes de terror. Pois é, em Annabelle aconteceu a mesma coisa. Os membros da equipe passavam por coisas tão bizarras, tão assustadoras, que resolveram chamar um padre para abençoar o set antes da estreia do filme. Além disso, um dos produtores relatou que durante a gravação de uma cena pesada envolvendo a boneca, a lâmpada do estúdio explodiu. E não foi só isso. 3 pessoas que trabalhavam na produção sofreram acidentes leves durante as gravações. Um deles dizia que sonhava direto com a Annabelle, com a boneca, né? Mas que era o mesmo sonho, ele nunca conseguia dormir direito por causa disso. Talvez tenha sido um trauma, né? Outra coisa bizarra que aconteceu é que durante as gravações apareceu na porta de um estúdio uma mancha que lembrava a silhueta da boneca, o que deixou muita gente que trabalhava aí muito mais assustada. E olha que isso não é nem a boneca original, imagina só. E para terminar, vamos falar sobre o filme A Profecia, de 1976. Filme esse que parecia atrair o caos para todo mundo que trabalhava lá. Para começar, no início das gravações, o avião do ator principal foi atingido por um raio, enquanto ele viajava em direção ao lugar onde seria filmado. Dias depois, o avião de um dos produtores também foi atingido por um raio durante uma tempestade. Coincidência? Pode ser, mas o caso mais grave que deixou muita gente intrigada e assustada foi o acidente envolvendo um dos técnicos de efeitos visuais. Ele sofreu um grave acidente de carro que infelizmente tirou a vida de sua esposa. Porém, uma coisa bizarra que havia no local do acidente era uma placa escrita Omen 66,6 km, sendo Omen a cidade mais próxima do local do acidente e o número 666 fazendo uma alusão bizarra ao enredo do filme que girava em torno do anticristo. Coincidência? Além disso, várias pessoas no set de gravações diziam que estavam se sentindo observadas toda vez que gravavam uma cena pesada do filme. É, galera, muita coisa acontece durante as gravações de filmes de terror, e muitas coisas mais assustadoras do que os próprios filmes. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você teria coragem de trabalhar nas gravações de um filme de terror? Eu não teria. Sabe, muitas histórias rolando por aí, muitas coisas acontecendo como a gente já viu hoje, eu acho que daria um pouco de medo. Mas não esquece que dia 18 de agosto tem a estreia do Além das Lendas, a nova série aqui do canal. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo toda sexta-feira às 18 horas aqui no Tico TV. Um beijo pra vocês e até mais. Durma bem, tá bom?